Olá, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Fabiana Sanches, eu sou arte terapeuta e hoje nós vamos criar, exercitando o nosso poder de adaptação, de plasticidade, maleabilidade. Esses exercícios que eu proponho aqui no canal, eles não são uma sessão de arte terapia. Se você quiser saber o que é exatamente uma sessão de arte terapia, eu vou criar um vídeo, depois eu vou colocar aqui o card para vocês se inteirarem como funciona exatamente uma sessão de arte terapia, tá bom? Mas para o exercício de hoje, eu quero que vocês separem uma folha branca e material para colorir. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020, no meio da pandemia. E a pandemia fez um apelo para a gente que cerceou a nossa liberdade. Não foi uma decisão interna que nós tomamos. Nós, de um dia para o outro, não chegamos à conclusão assim, não quero mais ver minha família, cansada deles, também não quero, muito menos os mais velhos, os meus amigos, e também quero ficar mais em casa, não sair tanto, não. Nos foi imposto isso. Por quê? Para preservação na nossa vida e do outro. E como é que a gente está se adaptando a isso? Qual é o nosso real poder de mudança, de adaptação, de maleabilidade para um estímulo que é externo, que não partiu de nós? O exercício que a gente vai fazer hoje e o relaxamento, eles vão propor as coisas de ângulos diferentes, para ver como você reage a eles. Então, bora lá pro relaxamento. Acomode-se na cadeira, colocando os dois pés no chão inteiros, coluna ereta e feche os olhos. Perceba o peso que seu corpo faz no assento da cadeira e nos pés quando encosta com o chão. Sinta qual é o peso. Se afunda a cadeira, qual é a pressão que faz no chão. Perceba. Agora, verifique ao longo do seu corpo qual a parte dele que está mais tensa. Só verifique, não precisa relaxar. Localizou? Perceba essa tensão. Qual o tamanho dela? Agora, como se você fosse um equalizador, faça com que o resto do seu corpo fique na mesma tensão que essa parte. Que todo o seu corpo fique tensionado como esta parte tensa. E segure por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e solte. Solte todo o seu corpo. Perceba o peso que ele faz na cadeira e a pressão que ele faz no chão. Agora localize no seu corpo a parte mais relaxada, a que está mais largada. Veja qual o nível de relaxamento que tem esta parte. E agora, como um novo equalizador, faça com que todo o seu corpo relaxe como essa parte. E segure por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E veja quanto tempo irá demorar para as tensões voltarem para o seu corpo, as nossas tensões normais. Agora nós vamos fazer um exercício de respiração. Você vai inspirar profundamente e quando o peito estiver cheio, segurar todo o ar por 3 segundos. 1, 2, 3 e soltar. Solta o ar. Mais uma vez, vamos inspirar profundamente e segurar
por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Mais uma vez, vamos inspirar profundamente e soltar o ar, todo o ar. Esvaziar bem o pulmão e segurar sem nenhum ar por 3 segundos. 1, 2, 3. Inspira novamente e solta todo o ar. Quando estiver chegando no final, segure por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e respire normalmente. Veja como está o seu corpo agora. Quais partes estão mais tensionadas, quais estão mais relaxadas. E perceba o ritmo do seu coração. Abra os olhos vagarosamente, vá se movimentando, todo o corpo de uma vez. Até se você quiser dar uma espreguiçada, fique à vontade, espreguice. Muito bem, seja bem-vindo de volta. Vamos para o nosso exercício. O exercício criativo de hoje é muito legal. Eu falo isso porque eu acho legal mesmo. Eu crio pensando nas possibilidades de autopercepção que ele pode trazer e quão lúdico ele é, né? Então é o seguinte, são 6 imagens que eu vou colocar para vocês e a partir delas vocês têm que criar uma história, uma única história, que começa na primeira, passa pela segunda, terceira, quarta, quinta e termina na 6ª imagem, tá? Eu vou numerar essas imagens para vocês não se perderem e eu tenho 2 dicas para dar. A primeira é, apareceu a primeira imagem, pausa, desenvolve a história e passa para a segunda. Sempre pausa o vídeo, para você não ficar aflito, já tá na segunda imagem, o que eu faço, tá? E a segunda e fundamental dica é: acredite na primeira ideia. Ela é a salvação. Ela é quem vai poder te guiar para os melhores caminhos dessa história. E quem ainda não sabe sobre a primeira ideia, pode acessar meu vídeo anterior sobre isso. Vou colocar aqui o card para você. Então, é isso. Bora lá? Preparados? Vocês vão criar 2 histórias, mas eu apareço lá no meio para lembrar vocês, ok? Vamos lá! Muito bem. Esta foi a primeira história. Agora, vocês vão criar uma história totalmente diferente, tá? Uma segunda história. 6 imagens. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Começo, meio e fim. Bora lá! E aí, como é que foi? Criou uma primeira história e a segunda história para as mesmas imagens em outra ordem? Eu vou propor algumas reflexões a partir dessa experiência criativa. Qual foi a diferença para a construção da primeira e da segunda história? Vocês se sentiram desafiados mais na primeira ou na segunda?
Vocês tiveram vontade de trazer conteúdos da primeira história para a segunda história? Eles ficaram brigando um pouco na cabeça de vocês? Vocês conseguiram esquecê-los totalmente e construir a segunda história sem interferência? Como foi? A gente pode criar um paralelo às reações que vocês tiveram da primeira para a segunda história com o poder de adaptação natural seu. A vida às vezes traz pra gente regras novas no meio do jogo. E aí a gente tem que se adaptar. Às vezes as situações são as mesmas, né? Como agora na pandemia nós vivemos uma mesma situação, mas nós temos que lidar com ela de maneiras muito diferentes. E como a gente está administrando isso, não estou perguntando nem em relação às tarefas do dia a dia, mas administrando a sensação que elas nos causam, a sensação que elas liberam a cada dia. E que é atrás dessa sensação que eu estou neste momento, a sensação que você teve quando foi criar a segunda história. Isso se chama autopercepção. E quanto mais a gente se percebe, melhor a gente consegue lidar com as pequenas situações diárias. Porque o nosso dia é feito dessas pequenas situações diárias. E o nosso humor ao longo do dia é feito dessas pequenas sensações também. E nesse exercício eu trouxe a exigência de uma nova relação com as mesmas coisas que conhecemos, criando uma nova história para elas e para as nossas sensações. E isso quem faz é a gente, com a gente mesmo. Eu gostaria de propor um último exercício para vocês dessa vez. Que vocês escolham das duas histórias a parte que mais vocês gostaram de narrar e peguem essa folha de papel e esse material para colorir e façam um desenho. Se vocês quiserem, por favor, coloquem aqui nos comentários, tire uma foto, mande para mim, tem meus contatos lá, tá bom? Eu fico por aqui hoje, desejando dias de mudança, leve, gostosa, saltitante, feliz, colorida, a cada minuto. Dias a cada minuto, porque às vezes a gente vive vários dias em um minuto. E às vezes a gente vive um minuto em vários dias. Um beijo pra vocês, até a próxima.